Olá, mais uma vez estamos aqui para trabalhar com o tema dentro do conceito espírita. Hoje falar sobre o mundo, o ateísmo e o objetivo do espiritismo. Desde os primórdios do espiritismo, Allan Kardec já falava que o principal objetivo do espiritismo é combater o materialismo. No entanto, a questão talvez tenha o espiritismo desviado um pouco desse objetivo e caminhado para uma outra questão, algumas outras necessidades que os estudantes, os trabalhadores espíritas acharam que deveriam percorrer. Esse tipo de pensamento filosófico, o materialista, ele vai produzir muita coisa ruim. Por exemplo, a questão do suicídio, dos homicídios, dos abortos, sofrimento de toda espécie. Tendo em vista que, não crendo na existência de Deus, as pessoas acham fácil estabelecer regras morais que não estão na linha de pensamento cristão. E elas, então, utilizam do seu conhecimento, da sua destreza, para passar as outras pessoas para trás, para adquirir bens materiais, né? E, já que não há castigo, então muita gente faz o mal, né? Então, já que não há um Deus que possa depois acertar as contas com a pessoa que está aqui no mundo, com o espírito aqui, ele acha por bem que ele pode fazer o mal que ele quiser. Já que Deus não existe, já que nada existe depois dessa vida, nada o segura para que ele não possa fazer o mal aos outros. Então, esse freio que deveríamos ter, ele perde um pouco a sua rigidez, a sua força, diante da descrença, da falta de Deus no coração das pessoas. Embora o progresso moral, de muita gente progride sem acreditar em Deus, né? Tem muita gente que é ateu ou ateia e são pessoas boas, independente delas acreditarem ou não em Deus, é questão moral, né? Mas há pessoas que precisam sim de um conceito de Deus, de um conceito de hierarquia, né? Ante a vida, porque essas pessoas que não estão presas, a essa obediência, a Deus ou aos princípios morais, ela vai fazer o mal se ela não tiver adquirido ainda a evolução, né? Muita gente acredita que a morte é o fim de tudo e elas se afundam assim na ideia materialista e muitas vezes aumenta a insensibilidade em relação ao sofrimento alheio e ao comportamento de si mesmo. E também gostaria de falar sobre aquela pessoa espiritualista que utiliza da religião para poder obter vantagem financeira, obter vantagem diante da fé do outro, né? A pessoa que acredita em Deus, acredita que há algo depois dessa vida, e eles se fazem de intercessores, de pessoas capacitadas para serem o meio, ou seja, negociarem essa presença dessa pessoa em um mundo espiritual, ou em um mundo que eles acreditam ser o céu ou algo parecido. Então muita gente, o materialismo está agarrado nessas pessoas, arraigado em suas almas, apesar de elas acreditarem em Deus, né? Por isso que o espiritismo, ele precisa trabalhar a questão moral, ensinar a questão da reencarnação e principalmente da lei de causa e efeito. Porque Deus não castiga ninguém, mas a lei de causa e efeito faz com que as pessoas sofram em si mesmas aquilo que ela fez sofrer no outro, só até a medida em que a pessoa consiga aprender. Porque a partir do momento que ela aprende, ela não precisa mais passar pelas dificuldades, Então é verdade que a liberdade de pensamento, ela não pode ser objeto de censura, mas para que a humanidade possa progredir,
sair desse estágio de sofrimento cruel e que ainda se encontra, a fé em Deus e o saber espiritual são instrumentos libertadores. Estou olhando aqui no papel, gente, que tem que ter uma colinha aqui, que senão não dá para fazer o tema, né? Então, embora tenha um efeito de retrair certas liberdades, né? Quer dizer, a questão da religiosidade, a questão da espiritualidade, da moral, faz com que as pessoas deixem de tomar, né, algumas liberdades em relação a si mesmo e em relação aos outros. Porque muita gente acredita que Deus castiga, né? E por ter essa fé assim meio enviesada, elas às vezes respeitam a Deus com medo de punição. É um erro, mas é uma realidade. E essas liberdades às vezes são libertinagens, né? E não liberdade. Então, combater o bom combate, fazer o bem, trabalhar a nossa espiritualidade, passa por esse amadurecimento espiritual, onde a pessoa sabe que Deus existe, sem fazer esforço. E a partir daí ela vai ser boa, e sem fazer esforço. Embora que nós ainda não chegamos nesse estágio de fazer o bem de forma natural, ainda temos que fazer um certo esforço, mas o esforço daquele que já acredita em Deus, sabe que existe uma vida depois dessa vida, ele é um pouco menor do que aquele que não acredita em nada. E, apesar disso, para fazer o bem, ele vai falar, para quê, né? Já não vai ter nada mesmo, vou desencarnar, ou, aliás, vou morrer e vai acabar tudo. Mas mesmo assim não é preciso violentar a consciência para vivermos de forma mais comportada, né? O que é necessário é implementar os conhecimentos e costumes morais com dignidade, para que as pessoas possam compreender um pouco mais da vida. E ao que parece, as religiões de raiz cristã, elas estão cada vez mais mergulhadas, né, em objetivos escusos. As religiões estão buscando arrecadação financeira aí a custo da fé de toda forma, né? São falsos milagres, são encenações, são discursos loucos, né, com ênfase para salvação e, em troca dessa salvação, dar o dízimo da igreja, o dinheiro que seja, aquela vantagem que for, impõem ou insuflam, né, o medo de Satanás, né? Se você não der, Satanás vai levar sua alma. E aí por aí vai as argumentações. Daí, de argumentações assim, até teatralizações, mentiras, né? E às vezes até ameaça, né? Esses dias eu vi um caso de um religioso que chamou a polícia para os trabalhadores ali da igreja porque eles não estavam pagando o dízimo, para expulsar esse pessoal de dentro da igreja. Bom, eu não estou dizendo isso aqui, estou falando mal da religião, não. Estou falando da necessidade que nós temos de, principalmente quem está dentro da religião, de trabalhar um pouquinho a sua espiritualidade, né? Deus não precisa de dinheiro, hora nenhuma, não é verdade? Existem, gente, planetas aí, por aí, pelo espaço afora, que eles têm, eles são formados de diamante, são formados de pedras preciosas. Diz que tem inclusive um asteroide aqui no sistema solar, que ele é todo incrustado de pedras preciosas. E alguns ricaços até planejam um dia resgatar esse asteroide para a Terra para poder obter essa riqueza. Agora você imagina que Deus vai precisar de dinheiro, não é que uma coisa aqui da Terra, gente, um ser que está livre do espaço-tempo, que olha o universo imenso, esse universo nós nem compreendemos direito como que funciona, para que ele vai precisar de dinheiro, né? Não tem essa necessidade, não. E, gente, temos também que essa busca de vantagens cada vez mais absurdas, elas estão afastando as pessoas, elas estão ficando descrentes, né? Muita gente está perdendo a fé, porque elas acreditam naquele Deus que está ali, né, na Bíblia, e não tem uma ideia de um Deus que está superior, né? Não que o Deus que está na Bíblia não é superior, o Deus Espírita é superior que o Deus que está na Bíblia. Mas a forma de entender Deus e de acreditar em Deus
ela precisa ser mudada. As pessoas têm que melhorar um pouquinho a sua forma de entender. O Deus da Bíblia é o que os homens entendiam de Deus naquela época, né? Depois veio Jesus e trouxe um Deus amor, um Deus bondade e tal, já trabalhando em cima da mudança daquele pensamento em relação a Deus que havia no passado. É isso? Mas e o Espiritismo? Como é que o Espiritismo vai nesse sentido? O que o Espiritismo anda fazendo? Bom, o Espiritismo também tem trazido algumas dificuldades para nós. Nós estamos observando aí, presenciando também no nosso meio, que tem pessoas cada vez mais preocupadas com ganhos, né, financeiros envolvendo o Espiritismo, infelizmente, né? Tem trabalhadores que saem para fazer palestras, exigem cobrança, né? Dinheiro, exigem certa quantidade de valor, exigem alguns confortos, né? Que na época de Cristo, Jesus não tinha uma pedra para colocar a cabeça. Vamos divulgar o Evangelho agora, vamos pedir luxo, quarto, que seja municiado de confortos, que às vezes até aquelas pessoas ali daquela cidade que estão chamando, não tem condição nem para si, vai ter que pagar o palestrante que vem. E são congressos, às vezes, que cobram muito caro, né? O congresso ele tem um custo, né? Há um valor ali que tem que ser necessário mesmo para poder fazer o congresso. Isso não é função do Espiritismo, é ganhar dinheiro. A função do Espiritismo é trabalhar a espiritualidade, né? Tudo tem custo. Estão dispostos a pagar, quem está disposto a pagar, tudo bem. Mas não tem que ter ninguém disposto a lucrar, né? Pagar pelo ambiente, pelo conforto ali, né? Pelas cadeiras macias, não é isso? A transmissão do evento, tudo vai gastar alguma coisa. Mas não é função do trabalhador espírita ganhar dinheiro em cima disso, né? E depois a gente vai fazer outros programas a respeito disso, a respeito desses temas. Eu até, antes de fazer esse vídeo aqui, os que a gente fazia antes, dei uma parada, fiquei sem voz, né, durante mais de 40 dias, a gripe, né, muito forte. Agora eu vim aqui trabalhar esses temas mais polêmicos, que muita gente tem medo de falar deles, mas eu acho que precisa, no meio espírita, a gente alertar para isso, né? O Espiritismo é contra os seus membros ganharem dinheiro? Não, né? O Espiritismo não se envolve em permitir ou de proibir, ou proibir nada, mas os Espíritos são unânimes em nos informar, alertar, que nós espíritas não podemos usar o Espiritismo para obter vantagem pessoal de âmbito financeiro. Qual que é a vantagem pessoal que um trabalhador espírita busca? É a vantagem de se tornar melhor, de evoluir, de crescer, de aprender, de trocar conhecimento, entendeu? O prazer de fazer o bem. Não podemos fugir disso aí. Enfrentar consequências em relação a essa questão de utilizar do Espiritismo para obter vantagem, é certo que vamos enfrentar se nós fizermos isso, né? Mas, gente, não é uma questão de dogma, isso que a gente está falando aqui. É uma questão de razão, de bom senso, de honestidade, né? Utilizar da fé para obter vantagem financeira ou algum outro tipo de vantagem. Está errado, não é isso? Não pode. Então, a questão do ateísmo, ela passa muito por aí, porque se aqueles que acreditam em Deus falam em Deus, mas vivem outra coisa, não dão um bom exemplo, aqueles que ainda não acreditam vão ter uma certa dificuldade de compreender. O dinheiro em si, gente, tem por função encurtar a distância entre as pessoas, né, que produzem bens, sejam esses bens prestação de serviço, aquisição de produtos, e nesse sentido o dinheiro ele cumpre a sua função, né? Ele não é nem bom, ou aliás, ele não é nem um mal e nem um bem. Ele é um instrumento, uma ferramenta que pode ser usada para o bem. Entender? Dinheiro não deve ser o objetivo nosso como espíritos.
O objetivo do espírito é evoluir espiritualmente, se tornar uma pessoa melhor, se tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa mais caridosa, uma pessoa que possa se aproximar do semelhante e trazer o bem-estar àquele semelhante, àquele outro irmão que está passando por dificuldade. O objetivo do espiritismo é transformar os espíritos em seres mais evoluídos. O dinheiro é apenas um instrumento que nós devemos usar para o nosso bem. E todos sabem da influência negativa na vida dos incautos, dos perversos, dos ambiciosos, dos doentes, de toda a ordem moral, que o dinheiro causa, né? A dificuldade, os problemas que o dinheiro causa nesse sentido. E o dinheiro, onde ele está, se ele não estiver sendo usado da forma correta, se ele estiver ambição, se tiver todo tipo de ambição de poder, né, ou de bens, vai atrair a esse movimento cristão, seja ele qual for, a ação dos falsos profetas, como fala lá no Evangelho, né? A ação dos falsos trabalhadores, dos desonestos, coisa que nós precisamos saber evitar a todo custo, né? Segundo Kardec ainda, combater o materialismo é mais importante que disputar por querelas doutrinárias, né? Seria mais interessante combater esse materialismo exacerbado, né? O que acontece? A matéria para nós encarnados, ela deve ser trabalhada em razão do nosso corpo, que é um corpo material. A gente precisa comer, beber, né? A gente precisa dormir bem e ter um certo conforto, é lógico, isso é natural, mas não deve ser o objetivo final nosso, porque nós vamos deixar esse corpo, ele vai perecer, vai morrer, e um dia ele não vai ter mais necessidade. Aliás, ele não vai nem... nós não estaremos mais presos a ele. Então todo o dinheiro que nós juntamos, todas as propriedades que nós adquirimos, todas as coisas que nós temos, até as pessoas que nós amamos, em determinado momento, ou elas nos abandonam, ou nós abandonaremos essas coisas, ou essas pessoas, indo para o outro plano. Então, o que eu levo? O conhecimento, a melhoria do meu espírito, né? Minha alma sendo mais equilibrada, poderá vivenciar na espiritualidade uma felicidade maior, melhor, mais forte. É o materialismo que nós temos que combater, né? Essa sanha do homem pela matéria, pelas coisas materiais. Nós espíritos devemos trabalhar, combater isso aí, né? Agora, como combater o materialismo se nós nos colocamos como adoradores de Mamon, né? Se nós nos colocamos como adoradores de Mamon, né? Como você disse lá, Jesus no Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, não pode servir a Deus e ao dinheiro, né? A matéria, as coisas desse mundo. Então, como um religioso monta aí uma agremiação religiosa e começa a arrecadar aqui e ali das pessoas doentes, das pessoas que não têm conhecimento, de todo mundo, né? Dinheiros, né? Para ele vivenciar uma vida boa, com fazendas, com iates, com tudo. Que Deus é esse, né? Como eu só estou servindo a Deus, eu estou servindo a outra coisa. Cada um que possa ter todas essas coisas, né? Mas o erro é ter essas coisas em cima daquelas pessoas que acreditam em Deus, acreditam naquela doutrina. E aí alguém vem e toma delas, né, um pouco que elas ganham. Eu já vi tomarem até dinheiro de aluguel. Dá o seu aluguel que Deus vai te dar uma casa. São propostas indecorosas, né, tristes, que eu acho que não deveria existir nunca em uma agremiação religiosa, seja ela qual for, né? Mas segundo Jesus, dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, né? Ou seja, cada um no seu quadrado. O dinheiro aqui no mundo é para nossas necessidades aqui. E ele não deve servir, né, nem de empecilho, ou seja, nos atrapalhar a nosso progresso espiritual, e nem vai poder facilitar também, a não ser que você, tendo um pouco mais de recursos, você ajude aqueles que precisam. Dessa forma o dinheiro ajuda, sim. Mas no mundo materialista, desenvolver habilidades que diminuam a tentação pelo dinheiro deve ser o objetivo de todos nós,
desenvolver habilidades de não necessitar tanto do dinheiro, né? Isso quer dizer o quê? Que o dinheiro, ele pode ser bendito ou pode ser maldito, né? Vai depender do que eu vou fazer com ele. O espírito deve prevalecer em relação ao homem material. O espírito deve prevalecer. O ser material, né? Ele vai perecer. Ele tem um tempo aqui. E o ser espiritual, ele é eterno. Então eu tenho que colocar meus valores assim, né? Das coisas materiais. O nosso mundo, né? A Terra, esse mundo material aqui é uma escola. Nós viemos aqui para aprender. O nosso espírito vai disposto a existir, né? A esse sistema de coisas aqui. Aí para outras dimensões, outros lugares, outros setores vibratórios. Então é isso que eu tenho que dar importância para o meu espírito. Se o mundo for ficando mais espiritualizado, se eu, você, todos nós trabalharmos essa espiritualidade e crescermos, né? O dinheiro vai passar a ser usado só para dirimir sofrimento, diminuir o sofrimento dos outros, né? Para fomentar o progresso, para valorizar os indivíduos, para libertar as almas, né? Vai ser usado como uma ferramenta boa, né? E não como grilhões que vai chumbar os espíritos no chão da materialidade, né? Matéria é energia condensada e simples ilusão de um tempo. Então é isso, pessoal. A gente está conversando aqui sobre a questão do ateísmo. Esse é um dos pontos em que a questão do ateísmo tem se desenvolvido, né? Que é aquelas pessoas que não acreditam em nada. Porque até na igreja, onde quer que elas vão topar ali pessoas materialistas, né? Buscando só vantagens pessoais. Beleza, pessoal? Obrigado, que Deus abençoe, ilumine a todos. Valeu!